Uma vez que explodem, as estrelas não deveriam voltar à vida, mas algumas estrelas, de alguma forma, sobreviveram à grande explosão de supernova. Essas estrelas zumbis são bem raras. Os cientistas encontraram uma muito grande chamada LP 40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente deveria ser, não poderosa o suficiente para destruir toda a estrela. É como se a estrela quisesse explodir, mas sem conseguir, e é por isso que parte da matéria dela ainda sobreviveu. Uma dessas estrelas zumbi costumava ser uma anã branca, ou apenas o que sobra após uma explosão. Ela devorou uma boa parte de outra estrela e, surpreendentemente, conseguiu explodir mais uma vez. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas no solo, isso não significa que haja outra pessoa lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes podem durar 1 milhão de anos lá, porque a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possa apagar lentamente essas pegadas. No espaço sideral, você seria forte o suficiente para soldar 2 pedaços de metal com suas próprias mãos. Ok, não tem nada a ver com força. Você poderia simplesmente pressioná-los juntos sem esforço, e é isso. O oxigênio na nossa atmosfera faz uma fina camada na superfície do metal. É como uma barreira, e é por isso que este truque é impossível na Terra, mas perfeitamente lógico no espaço sideral. Se você for para o espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave. O ar nos pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do corpo. Você seria como um balão, com o dobro do seu tamanho normal. A parte boa, a pele é elástica o suficiente para que tudo se mantenha unido, o que significa que você não explodiria. Pelo menos isso. Se você assistir a um filme muito emocionante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não correrão. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você sentirá que eles estão queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo vaporizará, incluindo os da superfície da sua língua. Falando em queimar, essa é uma coisa que o fogo não consegue fazer no espaço. O fogo pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, se surgir um incêndio em um foguete, você pode simplesmente desligar o sistema de ventilação e pronto. Pode ficar mais complicado se houver uma faísca intensa de fumaça e derretimento de material em condições de gravidade reduzida. Extintores comuns de espuma que usamos na Terra são inúteis aqui, porque liberam espuma aleatoriamente. Os pesquisadores estão desenvolvendo um extintor de incêndio capaz de apagar incêndios usando ondas sonoras. Quanto maior a intensidade do som, maior a chama que ele pode apagar. Mas os astronautas podem acabar surdos se a frequência for muito alta. Um buraco negro não é como um monstro faminto que se movimenta por aí e tem gravidade tão forte que nada possa realmente escapar dele. Quando algo se aproxima do ponto de não retorno, que também chamamos de horizonte de eventos, essa coisa desaparece. Não tem como voltar, mas a física quântica afirma que nada pode destruir realmente dados, então é um verdadeiro paradoxo. Stephen Hawking foi quem surgiu com a ideia de que os buracos negros, na verdade, não têm horizontes de eventos. Talvez eles tenham horizontes aparentes? Esses horizontes prendem coisas apenas temporariamente. Depois disso, a energia presa escapará de alguma maneira, mas de uma forma diferente. Quando algo entra em um buraco negro, ele muda de forma e se estica como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo espremê-lo em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro que é tão grande quanto um único átomo tem a massa de uma montanha realmente grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa igual a bilhões de sóis, mas felizmente está longe de nós. Há mais de 23 mil peças do chamado lixo espacial, maiores do que uma bola de beisebol flutuando acima do nosso planeta, a velocidades de até 28 mil quilômetros por hora. E há 500 mil peças em geral, algumas delas do tamanho de uma bola de gude. Resíduos espaciais geralmente são detritos compostos de partículas naturais, chamadas meteoroides, e partículas artificiais, como coisas que fazemos na Terra. Os meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9 mil naves em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo as menores peças podem danificar uma nave espacial em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais,
são coisas que podemos realmente ver no espaço, mas eles compõem menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E há muito dela, pode até representar 25% do universo. A energia escura forma o resto dos 70% do universo. Os cientistas não sabem muito sobre ela, mas acreditam que a energia escura pode estar por trás da crescente expansão de todo o universo, enquanto a matéria escura a retarda. A matéria escura não interage conosco de nenhuma maneira que saibamos e nem interage consigo mesma. Se isso acontecesse, poderíamos encontrar galáxias de matéria escura, planetas de matéria escura ou outros objetos desse tipo. Os astrônomos encontraram o maior buraco que já vimos no universo. É o vazio gigante e se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Eles o encontraram acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam em direção ao ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, para facilitar RCFM. É um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Tem sido transmitido pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Mas em vez da RCFM, eles perceberam uma área gigante, muito mais fria do que esperavam. A equipe começou a rastrear sinais de rádio, mas não havia fontes de rádio em todo esse volume. Isso significa que não há galáxias ou aglomerados, e como está tão frio, também não há matéria escura, ou matéria normal. O vazio gigante está vazio, e os pesquisadores acham que pode consistir em energia escura. A luz ainda pode passar por ele. Não é o único vazio no espaço, mas é o maior que encontramos. A área ao redor de uma estrela é habitável quando não é muito frio ou muito quente para que haja água líquida nos planetas ao seu redor. Digamos que nosso planeta estivesse onde Plutão está. Está muito longe do Sol, o que significa que os nossos oceanos e grandes partes da atmosfera congelariam. Mas se a Terra estivesse no lugar de Mercúrio, estaríamos muito perto do Sol e a água em nosso planeta evaporaria. Essa área habitável é chamada de zona de Goldilocks. Assim, você pode ver onde os planetas estão localizados e presumir se eles têm uma chance de vida em sua superfície. Mas a Europa, uma das luas de Júpiter, definitivamente quebra essa regra. Está fora da zona de Goldilocks, mas ainda é mantida aquecida. Não diretamente pelo Sol, mas sim por Júpiter e pelas suas luas, que na verdade bombam energia em Europa. Europa muda de forma enquanto circula em torno de Júpiter. É semelhante às marés subindo e descendo em nosso planeta. A água na Terra muda sua forma como resposta às forças das marés da nossa Lua. Quando o mesmo acontece com um objeto sólido, o objeto é estressado. É assim que você bombeia energia para esse objeto. É como se você estivesse jogando racquetball. Você acerta a bola algumas vezes antes de começar a jogar como se estivesse aquecendo. Você meio que distorce a bola toda vez que bate nela. A superfície de Europa está congelada, mas tem rachaduras no gelo. Você pode ver cumes no gelo onde há uma rachadura. Então esses pedaços de gelo mudam de lugar e congelam novamente. Você veria uma coisa semelhante se pudesse sobrevoar o Oceano Ártico no inverno. Há camadas de gelo constantemente quebrando e congelando novamente. Então, a Europa não pode congelar completamente. Os cientistas acreditam que poderia haver um oceano de água líquida sob a superfície gelada. Europa não é a única lua onde isso acontece. Outra das luas de Júpiter, Io, também é quente devido às forças de maré. Io também tem vulcões em erupção por dentro o tempo todo. Então, não é só o Sol que aquece os corpos espaciais e os bombeia com energia. Muitos especialistas concordam que o universo pode chegar ao fim daqui a cerca de 3 bilhões a 22 bilhões de anos. Está se expandindo o tempo todo, o que significa que se formou a partir de um estado compacto. Se teve um começo, provavelmente também terá um fim. Uma das teorias populares diz que o crescimento diminuirá e a gravidade se tornará a força poderosa que fará o universo encolher. Isso levará ao caos completo. Galáxias, estrelas, planetas, corpos espaciais, todos eles se moverão, colidirão e, você sabe, destruirão uns aos outros. É como o Big Bang invertido, um caos enorme, mas dessa vez tudo acaba. Bom, com esse final feliz, fique sempre no lado incrível da vida. Muitas pessoas gostariam de voar para o espaço. Gravidade zero, uma vista deslumbrante da Terra de um lado e a escuridão assustadoramente ilimitada do outro. Sim, tudo muito legal, mas
Não esqueça que essa jornada pode se transformar em um pesadelo. Falta de oxigênio, flutuar no espaço sideral e ficar muito tempo em uma nave espacial sem entender quando pode voltar para casa. Esta última coisa aconteceu com um astronauta russo, ou cosmonauta. Sua permanência no espaço foi uma das mais longas do mundo. O engenheiro de voo Sergei Krikalev, de 33 anos, passou 311 dias em gravidade zero na Estação Espacial Mir. Mas essa não é a parte mais interessante do episódio. A longa jornada de Sergei começou em 18 de maio de 1991. Naquele dia, ele embarcou em uma nave de transporte e foi ao espaço para a Estação Espacial Mir. No dia 20, o acoplamento com a estação foi concluído. Lá, junto com outro engenheiro, desempenhou suas funções espaciais. Os dois fizeram várias caminhadas espaciais e reparos, cuidaram da estação e realizaram experimentos científicos. Quando se tem companhia e muito trabalho, viver no espaço não é tão difícil. Mas as coisas pioraram no dia em que Sergei deveria voltar para casa. De acordo com o plano, a missão deveria ter durado 5 meses. Um novo cosmonauta deveria substituir os antigos. A nave de transporte finalmente atracou na estação, mas no dia 10 de outubro, apenas um deles retornou à Terra. Sergei foi deixado sozinho na estação Mir. Ele continuou a trabalhar como o único engenheiro de voo da tripulação. A estação não podia ficar vazia, era necessário enviar alguém para substituir o rapaz, que não estava pronto para uma estadia tão longa no espaço, já que não tinha treinado para isso. Mas não havia escolha. Ele não podia simplesmente sair da estação. Um mês se passou. Sergei foi informado que voltaria para casa em breve, mas algo inesperado aconteceu. O dia 25 de dezembro de 1991 foi o último dia da União Soviética. O cosmonauta foi contatado e informado de que não poderia voltar, já que o país que prometia levá-lo para casa não existia mais. Durante esse tempo, uma grande crise começou na Rússia. O retorno dele era impossível, pois não havia dinheiro para isso. Imagine a condição do cara. Você está a centenas de quilômetros de casa, na escuridão do espaço sideral, completamente sozinho e não tem ideia de quanto tempo vai ficar ali. Os dias passavam lentamente. Semanas, depois um mês. Seria muito fácil permanecer no espaço se isso não fosse prejudicial à saúde. Mas em condições de gravidade zero, o corpo humano sofre sérios danos. Primeiro, um enfraquecimento dos músculos, que não recebem a carga necessária e estão constantemente em estado de relaxamento, levando à distrofia. Sim, os astronautas fazem uma série de exercícios todos os dias, mas isso não é suficiente para manter a forma. Além dos músculos, os ossos começam a enfraquecer. A pessoa fica fraca. Depois de 6 meses levando essa vida, qualquer astronauta precisa de muito tempo para voltar à forma anterior no retorno para casa. Além disso, há muita radiação no espaço que é perigosa para as pessoas. Ela é proveniente de várias fontes ao mesmo tempo. A principal vem do Sol. Na Terra, estamos protegidos disso graças ao campo magnético do planeta. Quase toda a radiação se acumula na atmosfera superior e não chega até nós. Esse acúmulo ali também é ruim para os astronautas. Mas a pior é a galáctica. Ela chega de estrelas e galáxias distantes e tem um efeito poderoso em todos os seres vivos. A radiação provoca muitas condições desfavoráveis e destrói o corpo no nível celular. Agora, todas as naves espaciais e a Estação Espacial Internacional são equipadas com escudos e revestimentos que refletem a radiação, mas ainda assim, isso não fornece 100% de proteção. No espaço, o sistema imunológico do astronauta muda. Não há condições sob as quais a imunidade possa melhorar. Parece que não há nada de errado com a ausência de muitas bactérias e micróbios, mas a defesa do corpo está enfraquecendo. Uma pessoa se torna mais vulnerável a micróbios que podem ser trazidos por alguém que esteve no espaço. Também há sérias restrições alimentares. As comidas em tubos não contêm tantas vitaminas úteis quanto os produtos naturais. Sem vitaminas, o corpo enfraquece ainda mais. Às vezes, os astronautas precisam fazer caminhadas espaciais, que não são fáceis. Um traje espacial é enorme e desconfortável. Restringe os movimentos e coloca pressão no corpo. O trabalho no espaço pode durar várias horas. Durante esse tempo, transpira-se muito. Um dos filtros do traje pode estar estragado e o fluido liberado pelo corpo se espalhar por toda a roupa e atingir o rosto. Os olhos podem lacrimejar e as gotas interferirem na visão. Milhares de perigos podem esperar um astronauta durante uma missão no espaço sideral. Imagine que você faz reparos e algo dá errado. A chave escapa do parafuso e voa longe, por exemplo. Você tenta pegá-la e, inconscientemente, sai da nave. Consegue recuperá-la, mas seu corpo já está voando longe. Não há nada em que se segurar, mas, felizmente, tem uma corda de segurança. De qualquer forma,
ela pode se soltar do seu traje espacial por ter sido presa incorretamente. Assim que a corda se rompe, seu corpo muda o ângulo de voo. Agora você não está apenas voando para longe, seu corpo está girando neste momento. A Terra e o espaço escuro piscam em seus olhos. Então deu para entender. Com certeza há riscos, mas nada disso aconteceu com Sergei. Todos os astronautas passam muitas horas treinando para estarem prontos para qualquer problema. Eles ganham boa forma física, mas a perdem durante a missão. Adicione a tudo isso o fator psicológico. Seu corpo enfraquece, você não respira ar puro, não pode ver seus amigos e não tem a oportunidade de voltar para casa. Uma pequena camada de parede o separa do vácuo frio do espaço. Tudo isso causa estresse, que também enfraquece a imunidade e prejudica o sistema nervoso. Felizmente, os astronautas também passam por um treinamento psicológico sério. Eles podem manter o autocontrole nas situações mais estressantes. Mas quando se está sozinho no espaço por mais de 6 meses e sem saber quando voltará, é razoável ficar seriamente nervoso. Felizmente, Sergei não entrou em pânico. Ele cumpriu os deveres diários, treinou e, claro, sentiu saudades de casa. 1 mês depois, recebeu a mesma resposta. Ainda não podemos trazê-lo de volta. O país está em uma situação difícil. Ele se sentia pior a cada dia. A força dele estava acabando. O cosmonauta não tinha certeza se conseguiria sobreviver. O mais interessante é que a estação tinha uma cápsula desenvolvida para retorno à Terra. Mas Sergei não a usou porque ninguém iria para Mir. E a Rússia vendeu os assentos dela para outros países. Além disso, o país esperava vender a estação. Isso significava que Sergei tinha que manter o local funcionando. A missão dele durou o dobro do planejado. Como resultado, o cara passou 10 meses, ou 311 dias no espaço, e estabeleceu um recorde mundial. Durante este tempo, voou ao redor do nosso planeta cerca de 5.000 vezes. Finalmente, recebeu a tão esperada mensagem, a de que poderia voltar para casa. A Alemanha pagou cerca de 24 milhões de dólares por uma passagem para a estação. Eles iriam substituir o astronauta, que entrou na cápsula e voou para a Terra. Muita gente estava esperando por seu retorno lá embaixo. O cosmonauta pousou e todos correram para ajudá-lo. Ele parecia muito magro, suado e exausto. 4 homens o ajudaram a sair e a ficar no chão. Lhe deram um casaco de pele e o serviram com uma tigela de caldo. Parecia que tal voo deixaria uma marca na vida dele para sempre. Mas o humor do cara estava excelente. 2 anos depois, ele foi ao espaço novamente e se tornou o primeiro cosmonauta a voar em um ônibus espacial da NASA. E 2 anos depois, foi um dos primeiros a viver na EEI. Em 2005, fez seu 6º e último voo. Sergei foi para a estação espacial, onde passou cerca de 6 meses, e depois voltou para casa no módulo de pouso. Com este voo, estabeleceu um recorde mundial para a duração total da estadia no espaço, de 803 dias. Apenas 10 anos depois, alguém conseguiu quebrar esse recorde. Mas essa já é outra história. Dizem que em algum lugar por aí existe uma caneta que pode funcionar em gravidade zero, em temperaturas extremas e até debaixo d'água. Dizem que essa caneta pode escrever em praticamente qualquer superfície e funciona até mesmo de cabeça para baixo ou quando a temperatura no seu entorno está a 300 graus Celsius. Dizem que a NASA gastou milhões ou provavelmente bilhões de dólares e quase uma década para desenvolver essa caneta. O problema com canetas esferográficas no espaço é que elas não funcionam nas condições de ausência de peso. Tinta não consegue fluir para a bola normalmente, já que a gravidade não a afeta. Em vez disso, se cria pressão no reservatório de tinta e as canetas começam a vazar. Algum tempo atrás, a NASA usava lápis, mas lápis de madeira eram considerados um risco de incêndio na maioria das naves espaciais. Tudo porque naquele momento, a atmosfera dentro das naves era 100% de oxigênio. A necessidade de uma super caneta era óbvia. Mas pouco importa os rumores, a NASA não criou tal caneta, gastando uma fortuna na pesquisa. Seu desenvolvimento foi patrocinado por Paul C. Fisher, da Fisher Pen Company, com sede em Chicago. Ele gastou mais de $1 milhão e quase 10 anos para fazer um cartucho de tinta pressurizada. Era para permitir que as canetas espaciais funcionassem em gravidade zero e outras condições extremas. Eventualmente, eles conseguiram uma caneta que poderia escrever a uma temperatura de menos 35 a 120 graus Celsius, o que é realmente impressionante, não é? A caneta foi patenteada em 1966 e 1 ano depois, após realizar vários testes completos, a NASA começou a fornecer essas canetas aos astronautas da Apollo. Curiosamente, os rumores sobre a NASA gastar uma quantia insana de dinheiro no desenvolvimento de canetas espaciais circulam há décadas.
Tais rumores foram desmentidos muitas vezes, mas eles surgem de novo e de novo. Muitos filmes de ficção científica podem fazer você acreditar que tudo o que acontece no espaço é acompanhado por algum tipo de efeito sonoro, o que é um equívoco. No espaço, ninguém vai te ouvir gritar. E você sabe por quê? Não há ar no espaço, é um vácuo quase perfeito, e as ondas sonoras não viajam através de um vácuo. Elas não conseguem alcançar seus tímpanos e fazê-los vibrar, enviando sinais para o seu cérebro. Mas é uma coisa boa, especialmente para astronautas em caminhadas espaciais. Se não fosse pela tranquilidade do espaço, eles ficariam constantemente sobrecarregados pelo barulho das tempestades solares. Aqui vai mais uma. Todos os cometas têm caudas lindas e longas. Não é nada além de um equívoco popular. Na realidade, os cometas são corpos espaciais muito difíceis de detectar. Eles geralmente passam muito longe das estrelas. Lá, na escuridão do espaço, eles permanecem bastante inativos e completamente congelados. Os cometas só obtêm caudas quando se aproximam de uma estrela. É quando eles começam a se aquecer. Esse processo faz com que eles formem algum tipo de atmosfera nublada, que é chamada de coma, e uma cauda distinta. A cauda sempre aponta para longe da estrela que influencia o cometa. Isso acontece porque a cauda é soprada na direção oposta pela radiação solar e ventos solares. É por isso que a cauda muitas vezes pode estar na frente do cometa, não atrás. Agora vamos dar uma olhada em um ano-luz. Essa mesma noção nos faz acreditar que falamos sobre o tempo, mas na realidade, os anos-luz medem a distância. A definição da NASA de um ano-luz é assim: a distância total que um feixe de luz, movendo-se em linha reta, percorre em um ano. E como a luz se move a uma velocidade de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Ei, faça as contas. As pessoas geralmente acreditam que no espaço se experimenta gravidade zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas os astronautas da EEI não experimentam a ausência total da gravidade, mas sim a microgravidade, o que significa gravidade muito pequena. A gravidade na estação espacial é apenas 10% mais fraca do que a da superfície da Terra, mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A nave espacial, as pessoas dentro e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos eles estão caindo juntos, a tripulação e as coisas dentro parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com a ponta dos dedos. E mesmo que a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, elas são coisas muito diferentes. Pode parecer que o Sol está sempre pegando fogo, pelo menos é o que parece nas fotos, mas na realidade, nossa estrela é uma bola gigante de gás. Reações nucleares acontecendo em seu núcleo o tempo todo fazem o Sol queimar. A cada segundo, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em quase a mesma quantidade de hélio. Durante esse processo, enormes quantidades de energia são liberadas como raios gama, então esses raios se transformam em luz. Em outras palavras, o Sol emite luz ofuscante e calor incrível, mas na verdade não está em chamas porque não tem oxigênio no processo. Um ser humano pode explodir se entrar no espaço sem um traje espacial. Bom, ao contrário da crença popular, tirar um traje espacial durante uma caminhada espacial não será tão dramático quanto é frequentemente retratado em filmes. Uma pessoa simplesmente perderá a consciência devido à falta de oxigênio após 15 segundos de estar no espaço sideral sem proteção. Antes que isso aconteça, a pessoa deve expirar o máximo de ar possível. Caso contrário, esse oxigênio danificará seus pulmões por dentro. Então, sem a proteção do traje espacial, que é como uma mini nave espacial, a pressão dentro do corpo diminuirá. Isso causará problemas ainda mais sérios. E mesmo que essa pessoa definitivamente não exploda, ela não vai querer ficar do lado de fora por muito tempo. Os buracos negros são aspiradores cósmicos gigantes e assustadores. É o que dizem por aí. Mas na realidade, buracos negros são mais como Dioneias, aquela planta que come moscas. Eles não procuram coisas para engolir. Em vez disso, ficam parados, passivamente. Somente quando uma estrela chega muito perto é que um buraco negro entra em ação. Mesmo assim, apenas os objetos espaciais que cruzam uma determinada borda são destruídos. Se o Sol fosse subitamente substituído por um buraco negro, a órbita da Terra não mudaria.
Ao mesmo tempo, a temperatura da Terra seria diferente, não haveria vento solar, e nenhuma tempestade magnética criada pelo Sol afetaria nosso planeta. E digamos que o buraco negro que substituiu o Sol tivesse a mesma massa da nossa estrela. Então, de acordo com as leis da física, a Terra teria que chegar muito perto para ser puxada para esse buraco negro. O mito do lado escuro da Lua foi desmascarado há mais de 50 anos, e ainda assim, nem todo mundo sabe que esse lado escuro é simplesmente a parte do satélite natural da Terra que fica longe do nosso planeta. De forma alguma é mais escuro do que qualquer outra região da Lua. E a luz solar cai igualmente em todos os lados do satélite. Só parece escuro porque nunca podemos ver esse lado da Lua a partir da Terra. Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. Ao longo de bilhões de anos, vou falar isso novamente, bilhões de anos, a conexão gravitacional entre nosso planeta e seu satélite natural mudou as suas órbitas. A velocidade com que eles se movem também se tornou diferente. E como a Terra é muito maior que a Lua, a rotação do satélite estava diminuindo gradualmente, até que em um ponto atingiu o ponto de equilíbrio. E agora, a Lua leva o mesmo tempo para fazer uma rotação completa em torno de seu eixo e orbitar totalmente em torno da Terra. Você pode ter ouvido pessoas se referindo a Vênus como o gêmeo da Terra. É verdade que ambos os planetas são quase do mesmo tamanho. Eles têm massa e composição semelhantes. A gravidade superficial em Vênus é 91% a da Terra. Então, se o seu peso fosse de 45 kg em nosso planeta, em Vênus você pesaria 40 kg. E ainda assim, chamar esses planetas de gêmeos é um exagero. A atmosfera em Vênus é 100 vezes mais espessa do que a da Terra. Além disso, a temperatura superficial lá é incrivelmente alta, até 455 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter chumbo ou queimar a sua pizza. Vênus não tem oceanos aquáticos ou formas de vida. Também gira para trás em comparação com todos os outros planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. A propósito, outro mito afirma que Mercúrio é o planeta mais quente do Sistema Solar. Afinal, é o planeta mais próximo do Sol. Mas Vênus é realmente o mais quente. Asteroides atingem a Terra com muito mais frequência do que as pessoas tendem a acreditar, mas a maioria dessas colisões não são eventos de extinção que mudam a história. A maioria deles passa completamente despercebida. Grande parte dos asteroides que se aproximam do nosso planeta é qualificada como pequenos objetos próximos da Terra. Eles geralmente queimam na atmosfera da Terra antes mesmo de terem a chance de acabar com a vida da superfície do planeta. Não que eles sejam grandes o suficiente para fazer isso. E ainda assim, cerca de 40 a 80 toneladas de detritos espaciais caem na Terra todos os anos. A maior parte desses detritos é de pequenos asteroides, também chamados de bólides. Eles geralmente não têm mais de 20 metros de diâmetro. Isso é pequeno? Sim, é o que diz aqui. Tudo bem. Você pode pensar que a Terra é muito grande, mas o Sol representa quase 99,9% da massa de todo o Sistema Solar. O resto dessa massa é composta pelos planetas e seus satélites, asteroides, cometas, gás e poeira. Ela fica a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância de nós, mas nos mantém aquecidos todos os dias. Sua temperatura é de cerca de 5.500 graus, mas o espaço ao redor ainda é frio como gelo. Para entender isso, precisamos distinguir entre calor e temperatura. O calor é a energia dentro de algum objeto. Temperatura é algo que nos diz se um objeto está quente ou frio. Quando o calor é transferido para esse objeto, isso faz a temperatura dele subir. Quando está perdendo o calor, ela diminui. O calor pode ser transferido de 3 maneiras diferentes. O Sol faz isso por meio da radiação, o que significa que está liberando calor na forma de luz. Seu corpo também irradia calor, como ondas infravermelhas. É por isso que as câmeras termográficas detectam que você está no ambiente mesmo à noite. Quanto mais quente o objeto, mais calor ele irá irradiar. A temperatura afeta apenas a matéria. Como o espaço é basicamente um vácuo, ele não tem partículas suficientes para que o calor seja transferido de outra forma que não seja por radiação. Quando o calor que vem do Sol chega a um objeto, os átomos começam a absorver energia. Mas ele não pode ser transferido, pois não há matéria no espaço. Esses átomos e moléculas raras, ali, irão absorver o calor e simplesmente permanecerão assim, enquanto o vácuo frio permanecerá frio. Há muita matéria dentro da atmosfera terrestre, então a energia do Sol pode ser transferida facilmente. Mas se você colocar o objeto fora da atmosfera da Terra sob a luz direta do Sol, ele acabará aquecido a 120 graus, porque é uma matéria feita de átomos e moléculas.
a temperatura do vácuo é de menos 270 graus. Isso significa que, dependendo de onde estiver, você pode ser queimado ou congelado pelo espaço. O Sol não é de fato amarelo, ele emite luz em uma ampla gama de comprimentos de onda. Podemos dizer qual sua temperatura e cor pelo pico do seu espectro. Por exemplo, estrelas mais frias aparecerão vermelhas, enquanto as mais quentes serão azuis, com estrelas amarelas, cor de laranja e brancas entre elas. Quando se trata do Sol, o pico do espectro ocorre em um comprimento de onda que normalmente chamaríamos de verde, mas nossos olhos percebem isso de forma diferente. Portanto, esse tom de verde, em combinação com outros comprimentos de onda do espectro, parecerá branco ao olho humano. Geralmente vemos o Sol como amarelo porque nossa atmosfera espalha a luz azul com mais eficiência do que a vermelha. Durante o nascer e o pôr do Sol, há mais luz vermelha no espectro solar, o que nos dá cenários incríveis. As manchas solares são partes da superfície visível dele, em média muito mais frias do que o próprio astro. Elas se sobrepõem às que têm um campo magnético aumentado. Essas partes não permitem a liberação de calor para a superfície solar visível. Dessa forma, o resto da superfície é 3 vezes mais brilhante do que essas manchas. Esse contraste as faz parecer quase pretas. Se pudéssemos separar uma mancha solar dessa estrela e colocá-la em algum lugar do céu noturno, seria diferente. Ela seria tão brilhante quanto a Lua quando a vemos da Terra. Todos os planetas do nosso sistema solar giram na mesma direção, pois foram formados a partir de uma nuvem protoplanetária, exceto Urano e Vênus, que provavelmente sofreram algum impacto forte que os fez girar na direção oposta. Mas é diferente com as galáxias. Elas geralmente não se formam a partir da mesma nuvem de poeira e partículas. Além disso, não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, e sim em filamentos. Fios densos e delgados de matéria escura e galáxias com vazios entre eles. As protogaláxias estão ligadas por forças gravitacionais em pequenas áreas do espaço. Isso provavelmente se deve à distribuição da matéria escura em todo o universo. A matéria nos filamentos se move em um movimento de saca-rolhas e segue em direção à área mais densa. Portanto, pode haver uma direção comum em que as galáxias tendem a girar, mas isso é na maioria aleatório. Existe a possibilidade de vermos um elevador lunar um dia. Sim, um cabo ancorado na superfície da Lua. Ele se estenderia por cerca de 400 mil quilômetros. Não seríamos capazes de conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois a Terra e a Lua estão se movendo, mas poderíamos mantê-lo no alto da órbita do nosso planeta. Alguns pesquisadores acreditam que poderíamos construir esse equipamento por alguns bilhões de dólares. A Lua tem recursos que definitivamente podemos usar. Uma forma rara de hélio encontrada lá poderia ser utilizada em usinas de fusão no nosso planeta. Além disso, poderíamos pegar alguns outros elementos raros e aplicá-los em smartphones e no resto dos eletrônicos. Então, depois de cerca de 53 viagens de ida e volta, o elevador se pagaria. O cabo teria a espessura de um lápis, mas pesaria em torno de 40 toneladas. Ele pode até ser feito de materiais que já temos aqui na Terra, sem a necessidade de inventar nada. Pode até haver uma combinação de 2 elevadores. Uma nave espacial levaria um da superfície terrestre para uma estação espacial. Em seguida, ele seria lançado em direção à Lua. Haveria outro para finalmente descer até a superfície do satélite. Os planetas do nosso sistema solar têm órbitas previsíveis e estáveis, mas as colisões de gigantes gasosos podem ter acontecido em estágio inicial, quando o sistema planetário ainda estava se formando. No caso de um choque frontal, 2 gigantes gasosos se fundiriam. Eles não acabariam perdendo a massa, nem os materiais em seus revestimentos gasosos ou os de seus núcleos sólidos. Tal colisão, em uma velocidade mais alta, causaria a perda da maior parte do gás do revestimento. E a velocidades muito altas. Bum! Os 2 planetas já eram. É diferente se não for um choque frontal. Se 2 núcleos conseguirem se evitar completamente, os gigantes gasosos não se fundirão, mas perderão parte da massa e podem até mudar de forma devido a tais batidas. Astrônomos descobriram que existe uma galáxia extremamente distante de nós que se parece com a nossa Via Láctea. Agora vemos como era quando o universo tinha apenas 1,4 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Levou mais de 12 bilhões de anos para a luz vir dessa galáxia distante e alcançar nosso planeta. Essa é tranquila, estável e surpreendentemente não caótica, ao contrário de todas as outras que eram bastante turbulentas em seus estágios iniciais. Para deixar a Via Láctea, teremos que viajar cerca de 25 mil anos-luz de distância do centro dela ou 500 anos-luz verticalmente.
Ela é um disco de estrelas que se espalha por cerca de 100 mil anos-luz e tem 1000 anos-luz de espessura. O Sol, a estrela central, fica localizada a meio caminho do centro dela e próximo ao meio do disco na direção vertical. Ao deixá-la, teríamos que ir além de sua borda para fugir do halo, que a cerca. Estrelas velhas, gás difuso e aglomerados globulares. Se você quisesse ir ainda mais longe para ver a Via Láctea em toda a sua grandeza, teria que viajar 48 mil anos-luz verticalmente. No momento não temos nenhum telescópio que possamos enviar para lá. Existem estrelas centrais que comem planetas. Nosso sistema solar é estável, ao contrário de muitos outros sistemas planetários. Então, não temos que temer que a Terra ou algum outro planeta mude sua órbita e vá em direção ao Sol. Mas pelo menos, 1/4 dos outros sistemas com estrelas semelhantes ao nosso Sol tem um passado bastante caótico. Em alguns deles, há planetas que costumavam se mover, e suas migrações imprevisíveis podem ter interrompido a trajetória de alguns outros, ou até mesmo os empurrado para fora de sua órbita. Isso significa que alguns planetas provavelmente caíram na estrela central. Quando isso acontece, eles se dissolvem na camada externa dela, o que significa que são devorados. Então você cai bem no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é preciso. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou a sua nave espacial. É preciso escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um buraco negro pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro que desce. Portanto, se estende o braço para a frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto. Bastante significativo, para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo, como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será quase a mesma, e será possível ir até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. O próximo mito afirma que podemos salvar a Terra de um asteroide gigante com um grande bang. O enredo conhecido é que uma nave espacial pousa na superfície de um asteroide. Uma equipe de astronautas rapidamente abre um buraco, deixa um presente lá e voa para longe. E então, bam! Como resultado, o asteroide se quebra em vários pedaços e continua seu caminho para a Terra. Bem, grandes pedaços do asteroide caem na nossa superfície, causando muitos danos. Portanto, nossa missão falhou. Bem, para salvar a Terra, precisaríamos de um grande bam! E não dentro do asteroide, mas logo acima de sua superfície. Quando a explosão acontecesse, a força da explosão empurraria o asteroide ligeiramente para baixo. Mesmo uma ligeira mudança na trajetória seria suficiente para fazer o asteroide voar muito além da Terra no futuro. Feito. Ah, e se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca conseguiria ouvir esse som alto. Sim, nos filmes ouvimos o som de naves e batalhas espaciais, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a alguns metros de você. A onda sonora começa a empurrar a primeira molécula de ar próxima às mãos, depois a segunda, a terceira, e assim por diante, até que a onda chega ao seu ouvido. Portanto, para espalhar o som, precisamos de moléculas como as do ar ou da água. Em nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham bem, mas o espaço é um vácuo. Portanto, não há nada ali. Você pode bater palmas bem alto, mas não há nenhuma molécula para vibrar e transportar esse som. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau! Estamos em um cinturão de asteroides e temos que nos esquivar constantemente de rochas gigantes e blocos de gelo. Pegamos uma densa nuvem de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides têm apenas 4% do peso da Lua. Portanto, não há muitos deles lá. Para entender o tamanho do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as misturarmos, é improvável que resultem em colisões. Outro mito é que há gravidade zero na nossa órbita. Imagine que você está em uma caixa enorme a 16 km de altitude. Agora, soltamos a caixa e ela começa a cair. Você está caindo simultaneamente com a caixa na mesma velocidade. E agora é como se você sentisse gravidade zero. A mesma coisa acontece em órbita. A Estação Espacial Internacional fica a 400 km acima da Terra e está caindo continuamente, embora não na superfície do planeta, mas ao redor dele, em sua órbita. Sua velocidade neste ponto é de cerca de 7,6 km por segundo.
ela poderia cruzar os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste em apenas 8 minutos. Portanto, os astronautas estão experimentando a mesma coisa. Eles estão apenas caindo na mesma velocidade da EEI. Agora vamos olhar para a Lua. Sempre nos olha do mesmo lado. Isso significa que a Lua tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente presa à Terra. Lá também há dias e noites. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Portanto, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado do satélite. E como há dias em que o Sol brilha ali, não é um lado escuro, é apenas o lado oposto. E temos até fotos desse lugar. E ali está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a bacia do Polo Sul Aitken. Tem a largura de 2 estados do Texas. Um mito que se revelou falso é que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que lá estiveram. Olha a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não seria possível deixarem pegadas como essa ali. Na verdade, seria possível. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e suas solas combinavam perfeitamente com as pegadas da Lua. Os astronautas não as recolheram quando saíram da Lua. Eles deixaram muitas coisas lá, até arrancaram os apoios de braço dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora o peso total do lixo humano na Lua é de cerca de 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, destroços de espaçonaves, estágios de foguetes e sondas lunares. Isso é tipo 3 Boeings 737. Vamos desenhar um eixo através de nosso planeta. É ligeiramente inclinado de um lado, e o inverno chega quando o eixo do nosso hemisfério está inclinado para longe do Sol. Mas, com o tempo, o eixo se inclina em direção à nossa estrela. Então seus raios brilham em um ângulo tal que fica mais quente. É verdade, porém, que a Terra está a diferentes distâncias do Sol, pois nossa órbita não é um círculo perfeito, mas ligeiramente achatado, uma elipse. Normalmente pensamos na distância até nossa estrela, com cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas essa distância pode ser maior ou menor do que 5 milhões de quilômetros, dependendo do ponto da nossa órbita em que estamos. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviar você ao espaço. Você olha pela janela e ele é branco. O Sol só parece amarelo para nós através do filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura apenas distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas têm cores diferentes. As estrelas mais frias têm cores laranja e vermelho brilhantes. Geralmente são estrelas muito velhas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são de um azul brilhante. O Sol está mais ou menos no meio desse espectro. Por acaso, já ouviu falar que se tirar seu traje espacial no espaço sideral, você explodirá como um balão? Bem, nosso corpo é projetado para funcionar à pressão atmosférica, mas o espaço é um vácuo. Imagine um enorme barril de metal e sugamos todo o ar de lá. Adicione isso a uma temperatura de menos 270 graus e você terá o espaço. Em um lugar com essas condições, todas as bolsas de ar em nosso corpo, como nossos pulmões, começarão a se expandir. Então você poderia realmente explodir como um balão se não fosse pelos nossos tecidos elásticos. Eles se esticam e se dobram para que você mantenha o tamanho do seu corpo. Você terá oxigênio suficiente em seu corpo para durar cerca de 20 segundos. Então, seu cérebro começará a morrer de fome e logo você desmaiará. Portanto, você não explodirá e nem mesmo congelará, porque estará no vácuo, e ele não conduz calor. Por exemplo, a água conduz o calor muito bem, e você sente frio com ela, instantaneamente. Mas você se sente melhor no ar com a mesma temperatura. Se estiver no vácuo do espaço, a temperatura extremamente baixa não será um problema para você. Muito pior é a radiação solar. Na Terra, temos um escudo contra a radiação na forma da atmosfera. Ela bloqueia os raios nocivos. No espaço sideral, você estaria indefeso. Mas ei, entre o vácuo, as temperaturas frias e a radiação, você não terá mais preocupações. Você já estará frito. Outro mito está relacionado aos telefones celulares. As pessoas pensam que quando você disca o número do seu amigo, seu telefone envia um sinal para o espaço. Há um monte de satélites por aí que vão captar o seu sinal e refleti-lo como se fosse um espelho direto ao telefone do seu amigo. Não, não é verdade. No entanto, existem telefones por satélite no mundo que funcionam dessa forma. Mas quando você faz uma chamada de celular, seu sinal é transmitido por um sistema de torres de celular de uma para outra, até chegar ao telefone do seu amigo. E assim vocês podem contar um ao outro todas as coisas importantes.
É setembro de 1977. Você está jogando um dos primeiros consoles de videogame da América do Norte. Depois, sai e vê toda a vizinhança esperando o lançamento da Voyager 1. É um dia super ensolarado, então aperta os olhos um pouco para ver o que está acontecendo. Você mora no bairro em frente à estação de lançamento. Aí pega um pouco de comida e observa a Voyager decolar para o espaço. E está tão impressionado que decidiu dedicar sua carreira para trabalhar com a NASA. 35 anos depois, agora você é um oficial sênior da NASA com especialização na Voyager 1. É 2012 e está sentado na sala de controle com seus colegas. Todos estão olhando para as telas de seus computadores enquanto trabalham na sonda espacial. Você está sentado no topo, observando tudo e certificando-se de que todos os sistemas estejam sob controle. Este dia é especial porque a Voyager 1 está prestes a sair da heliosfera, que é uma palavra científica para a camada externa do nosso sistema solar. É uma bolha do espaço afetada pelo vento que vem do Sol. Em 2021, ela se afastou 22 bilhões e meio de quilômetros da Terra, o que equivale a 153 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. A nave foi originalmente concebida para voar por Urano, Saturno e Júpiter e se lançar de um planeta a outro com o uso de sua atração gravitacional. Todos estão esperando impacientemente que ela saia da heliosfera. 3, 2, 1 e foi oficialmente lançada. Todos os sistemas estão normais e funcionando. Você elogia sua equipe por fazer um excelente trabalho. Com a Voyager 1 chegando tão longe, ainda há muito para explorar no espaço sideral. Você já foi um jovem adulto assistindo ao lançamento de uma nave espacial de sua vizinhança e agora é a principal pessoa responsável pela operação. 9 anos depois. Desde que a Voyager 1 deixou a heliosfera, você a verifica de vez em quando, certificando-se de que todos os sistemas e funções estão em ordem. Ela está enviando de volta medições do meio interestelar, que é a área onde as estrelas da nossa galáxia, que consiste em materiais ionizados. Ionizado é basicamente uma versão simples de uma molécula ou substância. O meio interestelar é um estado de plasma eletricamente carregado, ou plasma ionizado, e é muito instável. É como passar de um raio em uma tempestade para uma chuva calma em questão de segundos. O plasma lá em cima é diferente daquele da Terra por ser difícil de filtrar. Há cerca de 0,00375 átomo por centímetro cúbico no meio interestelar. O ar que respiramos na Terra tem bilhões de átomos. Medindo o plasma no meio interestelar, podemos entender melhor o comportamento e a estrutura de produtos químicos e gases. É possível que o oxigênio que conhecemos e amamos na Terra seja diferente do que existe lá fora. Uma de suas principais tarefas é aprender mais sobre como o vento solar e o meio interestelar interagem entre si para criar a heliosfera. Então, após fazer alguns check-ups de rotina e outros trabalhos de manutenção na Voyager 1, da sala de controle, você percebe algo estranho vindo da tela. Se senta na frente do computador, processando os números das vibrações do plasma e convertendo-as em um arquivo de áudio de cerca de 3 kHz. Clica nele e ouve um zumbido sutil e misterioso. Você e sua equipe estão surpresos de que essas vibrações ocorram em uma frequência tão pequena. Dado que o espaço é enorme, algo assim pode significar vida em outros planetas. Todos os demais na estação correm para a sala de controle para ouvir aquele som do espaço sideral. É monótono e fraco, mas está definitivamente vindo de fora da heliosfera. Você refaz as contas repetidamente para ter certeza de que não é um acaso, mas está certo. Se certifica de que sua equipe não deixe essa informação vazar para ninguém de fora, até que tudo seja conhecido e claro. Entra de cabeça no trabalho e tenta captar o som novamente. E ele continua. Você não consegue dormir tentando pensar em algo que poderia estar produzindo esse zumbido. Alguns dias se passam e o som é bastante consistente. Se houvesse alguma forma de vida tentando se comunicar, então certamente ele teria dito algo que pode ser decifrado. Você analisa os arquivos de áudio mais uma vez, tentando ver se há alguma linguagem fonética que não conhece. Chama uma linguista para ver se ela consegue fazer alguma coisa com isso. Se reúne com seu esquadrão, esperando impacientemente por algumas respostas. Depois de um tempo, a linguista acredita que pode ser alguém lá de fora se comunicando conosco. Mas a única maneira de descobrir é mandando algo de volta para lá. Você marca uma reunião com sua equipe e tenta descobrir que mensagem pode enviar. Depois de muito pensar e tomar muito café, decide mandar a frase em inglês. Quem é você? Então manda o sinal pela Voyager 1 e espera por qualquer mudança no zumbido. Mas não consegue nada de imediato. A resposta pode demorar algum tempo. Você espera a noite toda e ainda assim, nada. Está começando a parecer que não existe nada lá fora. Nos próximos dias, você continuará enviando frases para qualquer coisa que possa recebê-las.
Considerando que o espaço é um vácuo, as ondas sonoras não podem viajar. Portanto, mandar mensagem de voz em um grande alto-falante não funcionará. Então localiza a origem do zumbido e aponta para ela ao enviar o arquivo de áudio. Todos os dias remete a algo diferente, mas ainda assim, não houve nada deles por uma semana. Parece que a vida inteligente num mundo distante não é real. As áreas entre os sistemas estelares em uma galáxia não são necessariamente um vácuo completo. É aí que está o meio interestelar. Ele contém gases, poeira e raios cósmicos, que são partículas de energia. Depois de muitos meses desse zumbido constante, você ainda tenta descobrir o que está acontecendo e fica sentado lá, lembrando-se da época em que a Voyager foi lançada pela primeira vez. Se lembra de correr para fora depois de jogar videogame. Não dava para ver direito por causa do sol e você congela no seu lugar e tem um momento de eureka. Então passa por algumas anotações feitas no passado. A resposta estava na sua frente o tempo todo. Por vezes, o sol envia uma explosão de energia que faz com que o plasma do espaço interestelar vibre. Os cientistas podem medir a frequência das ondas quando o plasma vibra para mostrar o quão próximos estão um do outro. E no dia em que o zumbido foi emitido, havia algumas frequências irregulares vindas do Sol. Então, aquele pode ter sido o plasma vibrando de uma forma estranha devido aos raios solares. Mas essas vibrações de baixa frequência duram mais do que picos e saltos rápidos. Elas são mais fracas. Você executa os testes novamente e descobre que não são algumas formas de vida inteligentes tentando se comunicar. São as pequenas vibrações causadas pelos raios de sol. Aí, notifica sua equipe sobre essa descoberta e todos estão comemorando. Mas depois de todos esses testes e pesquisas, ainda não se sabe por que o plasma no meio interestelar tem esse comportamento. Essas respostas terão que esperar. 2027. Já se passaram 50 anos desde o lançamento da Voyager 1. Você está na terceira idade e acabou de se aposentar da NASA. Há muitas bolsas de estudo em seu nome e programas para jovens que desejam aprender sobre o espaço e as ciências. Você volta para a sala de controle mais uma vez, onde pensou ter descoberto a vida inteligente em um mundo distante. Então, se lembra de todos os bons momentos que teve e se despede de tudo, sabendo que estes são os momentos finais da Voyager. Ela foi construída para durar até 50 anos. Depois disso, será apenas um objeto flutuante na vastidão do espaço. Já é surpreendente saber que este é o objeto terrestre mais distante de nós. Mas é hora de deixar outros tomarem seu lugar. Você apaga as luzes e fecha a porta. A Voyager emite um último bip antes do silêncio eterno. Uma única vaga de estacionamento em Hong Kong foi vendida por impressionantes $1.300.000. A venda quebrou o recorde de estacionamento mais caro do mundo. O local faz parte de um empreendimento residencial de luxo chamado The Peak, onde as casas mais caras da Ásia estão localizadas. Uma delas foi alugada em maio por exorbitantes $210 mil por mês. Faça as contas. Isso dá $2,5 milhões por ano gastos em aluguel. A pessoa nem fica com a casa depois. O History Supreme detém 2 recordes, o de maior iate do mundo e o de mais caro também. Ele é revestido com ouro e tem 30 metros de comprimento. Conta com uma estátua feita com ossos de Tiranossauro Rex, uma parede feita com rocha de meteorito na suíte Master, um aquário de ouro panorâmico de parede de 24 quilates. Será que tem peixinhos dourados lá dentro? E ainda um diamante raro de 18 quilates e meio. O valor estimado da embarcação é de $4,8 bilhões. Um cavalo de corrida chamado Fusaiti Pegasus foi vendido uma vez por $60 milhões. Isso dá cerca de 90 milhões atualmente. Todos queriam ser donos do garanhão após ele ter ganhado a Derby de Kentucky, no ano de 2000. Em 2012, uma peça de Lego feita com 14 quilates de ouro foi vendida por $12.500. Mas ela nem deveria ter sido comercializada. A empresa deu as peças como presente para seus funcionários de longa data. O diamante Koh-i-Noor é o mais valioso do mundo e literalmente não tem preço. Com 109 quilates, ele pesa menos de 28 gramas e é a mais importante das joias da coroa britânica. Um único taco em Los Cabos, no México, pode custar $25 mil. Feito por um chefe com estrela Michelin, os ingredientes incluem caviar de beluga, Kobe beef e uma tortilha feita de ouro comestível. Você já se imaginou comendo ouro?
Por uma diária de $150 mil, você pode se hospedar no hotel Lovers Deep Luxury Submarine, o mais caro do mundo. Ele fica submerso no recife de corais da costa de Santa Lúcia e é preciso entrar em um submarino para chegar até lá. Por esse preço, você tem um capitão, um chefe, um mordomo e outras regalias exclusivas. Para avistar sereias, é preciso pagar à parte. Em novembro de 2016, a rede de museus Ripley's Believe It or Not criou um novo recorde no Guinness Book do vestido mais caro vendido em um leilão. Ele foi usado por Marilyn Monroe quando ela cantou Parabéns a Você para o presidente John F. Kennedy no aniversário de 45 anos dele. O vestido Jean-Louis tem 2.500 cristais e 6.000 brilhantes costurados à mão. Ele foi vendido por mais de $500 mil. Você está em busca de um carro bonitão para ostentar para seus amigos? Que tal a Ferrari 250 GTO? Ela foi negociada em uma venda particular do piloto de corrida Christian Glasgow por $70 milhões. O automóvel tem um histórico fenomenal na história do automobilismo, pois ganhou o Tour de France de 1964 e outras competições. Também nunca foi batido, o que, segundo especialistas, justifica seu alto valor. Uma vez, uma mulher voou da Itália para o Reino Unido para pagar $16.400 por um corte de cabelo. Por esse preço, ela andou de limusine até o aeroporto, ganhou uma massagem na cabeça e produtos personalizados para suas madeixas. Ah, e um almoço também. Em 2019, um mestre japonês de sushi pagou pouco mais de 3 milhões por um atum rabilho. O peixe de 278 quilos foi vendido no mercado de peixes de Tóquio. Que sushi especial, hein? Desenvolvido por cientistas agrícolas da China, a orquídea Shenzhen Nongke estampou as manchetes em 2005. Levou 8 anos para ser criada e a flor só sai a cada 4 ou 5 anos. Ela se tornou a mais cara já vendida quando alguém a comprou por $290 mil. O célebre músico Peter Shidloff era dono de um dos únicos 10 violinos Stradivarius que ainda existem no mundo. Ele foi colocado em leilão em 2014 com um lance mínimo de $45 milhões. Não houve comprador confirmado, então você ainda pode colocar as mãos no instrumento mais caro do mundo. Oh my God! O ursinho de pelúcia mais caro do mundo é um Steph Louis Vuitton. Em 2000, um deles foi vendido por $182 mil. Uma pintura de Leonardo da Vinci estampou as manchetes quando ultrapassou $450 milhões em um leilão. Após uma batalha de lances que durou 19 minutos, a obra chamada Salvator Mundi foi vendida para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mas especialistas ainda estão debatendo se Da Vinci pintou mesmo o quadro, e muitos acreditam que se trata de uma cópia de um trabalho perdido. A casa mais cara já construída pertence ao magnata empresarial Mukesh Ambani. Conhecido como o homem mais rico da Índia, ele construiu um empreendimento de 37 mil metros quadrados em Mumbai em 2012. O local tem 27 andares e foi avaliado em $22,3 bilhões. Lá tem um spa, uma garagem para 168 carros, um teatro com capacidade para 50 pessoas, heliportos, um salão de festas, um centro recreativo de 2 andares e, claro, um terraço com jardim. Uma joia chamada Ovo de Páscoa custa surpreendentes $8,4 milhões. Sua casca é incrustada com mais de 1.000 diamantes. Dentro há um globo de ouro de 18 quilates com um pombo de cristal empoleirado em um galho dourado de oliveira. O jogo de tabuleiro mais valioso do mundo é um exclusivo de Banco Imobiliário. O tabuleiro em si é coberto por ouro de 23 quilates, rubis e safiras. Os dados contêm 42 diamantes no lugar das pintinhas pretas. Tudo pela bagatela de $200 mil. Em Salerno, na Itália, o preço de uma pizza pode chegar a $12 mil. A Louis XIII leva um total de 72 horas para ser feita. Quando você pede essa iguaria, um pizzaiolo, um sommelier, talheres e pratos exclusivos de edição limitada vão parar na sua casa. O café Black Ivory atinge a marca de quase $3 mil por quilo, mas o processo de fabricação pode desanimar. Os grãos passam pelo trato digestivo dos elefantes. O estômago desses animais possui ácidos que quebram as proteínas do café, criando um sabor especial e suave.
Está à procura de uma caneca para tomar seu cafezinho? A mais chique do mundo foi feita pela Nestlé e é de ouro 23 quilates. Sai por $33 mil. O Sistema Rodoviário Interestadual dos Estados Unidos é o projeto de transporte mais caro do mundo. Levou 46 anos para ser concluído e cerca de $500 bilhões. Mas vale a pena. O sistema já retornou mais de $6 em produtividade econômica para cada dólar gasto. Em 2019, o relógio Patek Philippe bateu o recorde ao ser vendido em um leilão por impressionantes $31 milhões. Trata-se de um relógio especial, feito especialmente para um leilão de caridade, o que ajudou a aumentar os valores dos lances. Assim como o nome sugere, a sombrinha Billionaire Couture é a mais cara do mundo. Ela é feita de pele de jacaré à prova d'água, sendo vendida por $50 mil. Há uma etiqueta de preço de $3,5 milhões pregada ao vestido de noiva mais famoso do mundo. Feito com uma cauda em cascata e decote com formato de coração, foi desenhado por Sarah Burton para uma das jogadoras de tênis mais famosas da nossa época. O melão e o Body King pode custar até $14 mil por unidade. Ele só pode ser encontrado em uma região do mundo e tem uma doçura especial, o que justifica o preço salgado. O Havaí é o estado mais caro para se viver nos Estados Unidos, tudo porque se localiza no meio do Oceano Pacífico. Então, qualquer produto exportado para lá custa mais, pois precisa ser enviado por navio. A figurinha colecionável mais cara do mundo é uma de Mickey Mantle, astro do beisebol que jogou no New York Yankees de 1951 a 1968. Ele foi apontado como o jogador mais valioso da Liga Americana por 3 vezes. Só existem 3 figurinhas colecionáveis dessas em circulação. Rob Gold comprou uma delas por impressionantes $5,2 milhões em novembro de 2020. O cachorro mais caro do mundo é o Samoyeda. Originário da Sibéria, ele é conhecido por sua natureza carinhosa e custa entre $600 e $3 mil. Um gerente de fundos de investimento comprou a casa mais cara já registrada na história dos Estados Unidos, localizada perto do Central Park, em Manhattan. O homem adquiriu os 4 últimos andares do prédio por $238 milhões. O imóvel foi comprado sem mobília, então o valor não inclui os custos com decoração, móveis e reformas. O mesmo cara também detém o recorde de compra de casas mais caras de Nova York, Flórida e Illinois. A motocicleta mais cara do mundo é a Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Ela foi a leilão com um lance inicial de $110 mil. Mas pelo fato de a Neiman Marcus ser uma luxuosa rede de lojas de departamento, houve tanta cobertura da mídia e atenção que a moto foi vendida por $11 milhões. O pedaço de terra mais caro de todos fica na China, na rua Murray Road, no distrito empresarial de Hong Kong. O terreno foi vendido em maio de 2017 por $3 bilhões e tem cerca de 2.900 metros quadrados. Ali, a empresa Zaha Hadid Architects está projetando um arranha-céu de 36 andares para ocupar o terreno. Isso que eu chamo de uma propriedade cara. Agora, por mais que amemos batalhas espaciais épicas com lasers cortando o vazio negro e causando estrondos, isso não é exatamente o que acontece quando algo explode no cosmos. O espaço é basicamente vácuo, o que significa que não tem oxigênio. E o oxigênio é uma parte essencial de qualquer processo de queima que temos aqui na Terra. Você pode argumentar que as estrelas podem queimar e explodir em supernovas, mas isso também não é exatamente verdade. As estrelas não dependem de oxigênio, então não estão queimando. Há constantes reações termonucleares acontecendo dentro delas. Portanto, uma nave espacial só pode explodir assim se tiver uma usina nuclear instalada nela. Se isso não acontecer, então o único efeito especial que se obtém é um breve flash que desaparece em um piscar de olhos. O oxigênio líquido, que geralmente está a bordo das naves espaciais, queima muito rápido no vácuo do espaço sideral. Quanto ao estrondo, o oxigênio também desempenha um papel crucial aqui. O som só viaja graças às moléculas de ar que se chocam umas com as outras. Como não há ar no espaço, toda a cena seria absolutamente silenciosa. Isso também não é uma coisa ruim. Imagine como o Sol seria ensurdecedor se o som pudesse viajar no espaço. Apesar do que muitos diretores de ficção científica querem que acreditemos, não há lado negro na Lua.
Nosso satélite rotaciona junto com a Terra, o que significa que um lado está sempre voltado para nós, enquanto o outro fica sempre fora de vista. O Sol está muito mais longe de nós do que da Lua, e ambos estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e aquele de cada vez. Isso significa que, a cada breve período de tempo, a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, só que não podemos ver isso de onde estamos. Embora as coisas pareçam sem peso no espaço sideral, a gravidade real em todo lugar. Ela se torna mais fraca quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como nosso planeta, mas ainda está lá. Na verdade, não há um único lugar no universo que não seja afetado pela gravidade deste ou daquele objeto cósmico. Tudo que possui massa também tem gravidade. Sim, até você e eu. Mas os objetos espaciais são tão grandes que puxam coisas menores em sua direção. É por isso que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol, e toda a nossa galáxia, a Via Láctea, orbita em torno de seu próprio centro. Os cientistas acreditam que há um buraco negro supermassivo ali, cerca de 4 milhões de vezes mais pesado que o Sol, que impede que todas as estrelas e sistemas voem separados. Nossos heróis do filme deixam a órbita de Marte em uma nave espacial confiável e seguem em direção a Júpiter. Seus rostos estão sérios e determinados, embora saibam da ameaça que os espera à frente, o cinturão de asteroides. Eles se inclinam e giram, esquivando-se do asteroide que voa a uma velocidade enorme em direção à espaçonave. Mas um deles ainda os atinge. Não foi nada, apenas um arranhão. Felizmente. Finalmente, nossos heróis saem da zona de perigo e enxugam o suor da testa com a mão trêmula. Parece familiar, mas não poderia estar mais longe da verdade. Os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter são tão poucos e tão distantes entre si que, se você viajar por lá, poderá não encontrar nem mesmo um em todo o caminho. Existem cerca de 1,5 milhão de rochas espaciais de tamanho considerável voando por lá. 500 mil a mais ou a menos, mas não vamos esquecer que o espaço é um lugar vasto. A distância entre dois asteroides de qualquer tamanho significativo seria de milhões de quilômetros. Portanto, uma perseguição espacial com duas naves zigue-zagueando entre rochas flutuantes seria muito entediante. O espaço é frequentemente descrito como um lugar escuro, frio e desolado, especialmente quando um astronauta do cinema deixa a segurança de sua nave espacial. Tudo nesta descrição está correto, exceto a parte fria. Só é verdade se você se encontrar em algum canto muito distante de nossa galáxia que não tenha estrelas próximas. Mas se estiver, por exemplo, na órbita da Terra e diretamente de frente para o Sol, a temperatura no vácuo cósmico pode chegar a escaldantes 120 graus. É por isso que os trajes espaciais são brancos. Essa cor reflete melhor a luz do que qualquer outra. Ainda assim, a temperatura em uma região que não está exposta aos raios do Sol pode ser realmente congelante. O calor não se espalha igualmente pelo espaço. Então, se você não estiver direcionado para uma fonte de calor, sente muito, muito frio. Falando sobre o Sol, de alguma forma sempre é amarelo nos filmes. O fato é que a cor que vemos da Terra é uma ilusão de ótica criada pela atmosfera do nosso planeta, assim como o azul do céu durante o dia. A luz solar se espalha na atmosfera e se distorce, formando espetáculos coloridos ao amanhecer e ao anoitecer. No vácuo espacial, não há nada para refratar a luz. Então o Sol aparece como realmente é, branco. Essa bola de gás brilhante é muito quente. Há um clarão brilhante no céu, seguido por uma cauda de fumaça e uma rocha espacial em brasa cai no chão, deixando uma enorme cratera carbonizada após o impacto. Bom, embora a cauda esfumaçada e a cratera sejam parcialmente verdadeiras, os meteoritos não têm realmente a chance de ficar tão quentes assim enquanto caem. Um meteorito é um asteroide que, de alguma forma, entrou na atmosfera da Terra e sobreviveu ao atrito o suficiente para cair na superfície. Isso acontece com bastante frequência. Geralmente não vemos essas rochas porque normalmente são muito pequenas e caem em áreas desabitadas. Mesmo se caírem dentro de uma cidade, a cratera aparecerá devido à velocidade deles, não pelo calor. Eles ficam muito mais quentes pelo atrito, mas não tanto a ponto de queimar tudo no chão com o impacto. Por mais que queiramos acreditar na comunicação instantânea entre espaçonaves e planetas, não é possível, pelo menos não ainda. Os sistemas de comunicação modernos dependem de sinais de rádio que têm uma velocidade bem lenta em comparação com as vastas extensões do espaço. Levaria anos para um sinal assim viajar até mesmo um ano-luz, quanto mais centenas e milhares. Se você quiser enviar uma mensagem para uma galáxia muito, muito distante, prepare-se para esperar alguns milênios e depois mais alguns para receber uma resposta.
Por falar nisso, o espaço não é tão lotado e cheio de eventos como costuma ser mostrado na telona. É principalmente um lugar bastante solitário, onde planetas, estrelas e outros objetos são separados por bilhões de quilômetros de nada. Mesmo se você tiver uma nave espacial que pode viajar na velocidade da luz, na maioria das vezes, só haverá um vazio negro, cheio de estrelas e planetas distantes. As distâncias são enormes lá fora, mesmo entre os objetos mais próximos. Para a melhor compreensão, a Lua, que você pode ver tão bem em uma noite clara, está a cerca de 384.400 quilômetros de distância. É como viajar ao redor da Terra quase 10 vezes seguidas. Dobras espaciais que podem distorcer o espaço-tempo e levá-lo a um canto distante de uma galáxia alienígena em um piscar de olhos. Isso é algo comum em qualquer filme sobre viagem espacial. Naves espaciais, capazes de tal façanha, são sempre mostradas como acelerando instantaneamente de zero a mais rápido que a luz. De acordo com as leis da física, as pessoas a bordo deveriam, pelo menos, ser empurradas por seus assentos com força. Falando mais estritamente, ninguém seria capaz de sobreviver a tal aceleração, porque é demais para um corpo humano frágil. Até encontrarmos uma maneira de reduzir os efeitos da sobrecarga, não podemos nem começar a pensar em dobras espaciais. A água não é o recurso mais raro e precioso do universo. Na verdade, há uma enorme nuvem espacial a vários milhões de anos-luz de distância de nós, que consiste inteiramente de água. Suas reservas seriam suficientes para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. E muitos planetas, alguns até mesmo em nosso sistema solar, parecem ter água líquida. O recurso mais precioso do espaço é a vida, e isso requer muito mais coisas para surgir do que apenas a água em estado líquido. Os astronautas são frequentemente mostrados se exercitando na Estação Espacial Internacional e em naves espaciais de ficção científica. E isso é verdade. Eles precisam de atividade física. Mas a razão não é que eles precisam de corpos fortes para trabalhar no espaço. A gravidade lá fora é muito mais fraca e os astronautas não usam seus músculos tanto quanto na Terra. Então, quando voltam à superfície, a gravidade os atinge como uma bigorna e seus corpos ficam moles. Para aliviar esses efeitos, treinam todos os dias. Embora digam que podemos ver milhões de estrelas em uma noite clara e estrelada, esse número é muito mais modesto, cerca de 3.000. Todo o resto são outros objetos que também são luminosos e confundidos com elas. Planetas, galáxias distantes e até satélites artificiais. Eles estão simplesmente sendo iluminados por estrelas reais, assim como a Lua, e são vistos. Mas como estão tão distantes, não podemos dizer se são estrelas ou não. Mesmo assim, é preciso admitir, isso ainda é muito legal. Começaremos com uma das descobertas mais recentes e chocantes de 2020. Talvez nosso sistema solar tenha vida além da Terra. Este é Vênus, o segundo planeta do Sol, considerado a irmã do nosso planeta natal. Ele é assim chamado porque tem um tamanho e massa semelhantes aos da Terra, mas as condições nele são simplesmente terríveis. A temperatura em sua superfície chega a 477 graus Celsius por causa do efeito estufa, e a pressão atmosférica sobre ele é tão forte como se você estivesse a 900 metros debaixo d'água. Mas neste mundo hostil pode realmente haver vida. Por muitos anos houve discussões sobre este assunto. Em 2007, os cientistas descobriram que uma vez existiu um oceano em Vênus, ou seja, no passado distante poderia ter existido alguma forma de vida por lá. Mas, no outono de 2020, houve uma discussão épica, na qual os cientistas tentaram descobrir se a vida em Vênus existe neste momento. Em setembro, foi anunciada a descoberta de um novo marcador de vida em Vênus. O telescópio ALMA, no deserto de Atacama, encontrou gás fosfina acima do planeta. E a quantidade desse gás sugere que pode ter sido produzido por certos micro-organismos. Mas, já em outubro, os dados foram analisados novamente. E os novos resultados indicam que este foi um erro. Portanto, hoje, consideramos Vênus mais uma vez desabitado. Mas quem sabe, talvez em breve, tenhamos novos dados e novas disputas surjam nos círculos científicos. E enquanto alguns cientistas estão coçando a cabeça e ainda se concentrando em Vênus, outros olharam para o espaço distante e descobriram 24 planetas nos quais a vida pode existir. E em todos eles, as condições de vida são muito melhores do que na Terra.
Esses planetas são chamados de superhabitáveis. Esses superplanetas devem ser 1,3 vezes maiores que a Terra e 2 vezes mais massivos. Assim, eles terão uma gravidade maior e, como consequência, uma atmosfera mais densa e quente. Portanto, o clima em planetas superhabitáveis deve ser semelhante ao clima tropical da Terra. Isso garantirá um máximo de diversidade de organismos vivos. A estrela hospedeira de tal planeta deve ser uma anã vermelha. Essas estrelas são muito menores que o Sol e não tão brilhantes, mas sua expectativa de vida pode chegar a 70 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a expectativa de vida do Sol é 7 vezes menor e já passou da metade. Devagar e sempre se ganha a corrida. Isso dará tempo suficiente para que a vida em potencial se desenvolva e evolua. E aqui está um planeta adequado para o título de superhabitável, Kepler 1649c. Em 2020, foi nomeado o planeta mais semelhante à Terra. É apenas 6% maior do que o nosso mundo. Ele orbita uma anã vermelha com 1/4 do tamanho do nosso Sol. O planeta está na zona habitável da estrela e faz um círculo completo em torno dela em 19 dias e meio. O clima em Kepler permanece um mistério. Sabe-se que recebe cerca de 75% da luz que recebemos do Sol. Portanto, a temperatura em sua superfície pode ser próxima da Terra, mas ainda não sabemos a composição da atmosfera e outras condições necessárias para que a vida ali apareça. A próxima descoberta é um dos espetáculos mais incríveis já vistos pela humanidade. É a colisão de uma estrela com um buraco negro. Em setembro de 2019, os cientistas começaram a observar como, por 6 meses, uma estrela semelhante ao Sol estava sendo espaguetificada. A luz desse evento viajou por 215 milhões de anos-luz e vimos uma estrela com cerca de 1,4 milhão de quilômetros de largura ser sugada por um buraco negro. Este disco preto é tão pesado que tem uma gravidade incrivelmente forte. Nada pode sair do seu campo gravitacional. E agora vemos uma estrela se aproximando lentamente dele. Primeiro, as camadas de luz brilhante da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro. Parece que a estrela está simplesmente se desenrolando como uma bola de linha. Então, vemos esse plasma quente persistente nas bordas do buraco negro. E pode parecer que essas partículas estão orbitando agora, mas é apenas uma ilusão. Esse anel de luz é chamado de horizonte de eventos. O buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Perto assim dele, o tempo desacelera. Para o observador, parece que a luz perto da borda do disco negro quase parou, mas na verdade, há muito ela foi absorvida pelo abismo escuro. Quando um buraco negro come uma certa quantidade de material estelar, ele começa a cuspi-lo. Feixes poderosos de energia são ejetados a velocidades de mais de 9.700 km por segundo. Essa é a luz que atraiu a atenção dos cientistas. No final, o buraco negro absorveu completamente cerca de metade da estrela e cuspiu a outra metade para o espaço. E embora tenhamos assistido a esse processo por apenas alguns minutos, ele aconteceu ao longo de 6 meses. E aqui está um dos sistemas planetários mais jovens que a humanidade já observou, a U Microscopii. É tão jovem que ainda há um disco em torno dos destroços de que este sistema foi criado. Mas desta vez, nem esperamos encontrar vida aqui. A estrela hospedeira deste exoplaneta emite continuamente erupções de radiação que exterminariam qualquer forma de vida da superfície do planeta. O planeta que orbita essa estrela perigosa é chamado AU-MIC-B e é apenas um bebê recém-nascido para os padrões astronômicos. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em 8 dias e meio. A idade deste planeta é de apenas 12 milhões de anos. Então, na época em que a AU-MIC-B nasceu, os mastodontes andavam na superfície do nosso planeta e prados e savanas cobriam a face da Terra. Portanto, você e eu podemos nos considerar veteranos, porque a idade da Terra é de quase 4 bilhões e meio de anos. A próxima descoberta ocorreu no início de 2020 e é muito semelhante a um cenário de ficção científica. É um planeta com 2 sóis. Bom, mais precisamente, ele não orbita em torno de uma única estrela como estamos acostumados em nosso sistema solar, mas em torno de um sistema estelar binário TOI 1338. A primeira grande estrela é como o Sol, a outra é uma anã vermelha, que é 3 vezes menor. Essas estrelas circundam completamente umas às outras em pouco mais de 14 dias.
O planeta que orbita essas estrelas é do tamanho de Saturno, que é muito maior do que a Terra. Embora o pôr do Sol e o nascer do Sol de lá pareçam incrivelmente bonitos, é improvável que este planeta seja adequado para qualquer forma de vida. Ele está fora da zona habitável de suas estrelas hospedeiras, então provavelmente não tem água líquida. Sinais de rádio misteriosos do espaço sideral também foram recebidos em 2020. Estamos falando sobre rajadas rápidas de rádio. Os cientistas já registraram esses sinais antes, mas recentemente conseguiram provar que eles se repetem após um determinado período de tempo. Os novos dados forçaram os cientistas a apresentar uma teoria muito ousada de que sua fonte pode ser um magnetar. Um magnetar é uma estrela de nêutrons que é pequena e tem uma massa enorme em comparação com estrelas comuns como o Sol. Mas os magnetares têm o campo magnético mais forte de todo o universo. Sua vida é muito curta, porém, apenas 1 milhão de anos. Mas o que mais confundiu os cientistas este ano foi descobrir que a Lua está enferrujando. A corrosão precisa de oxigênio e água para ocorrer, mas a Lua não tem sua própria atmosfera para ter os dois. A principal teoria diz que o vento solar é o culpado. Ele se move em grande velocidade e raspa o oxigênio das camadas superiores da atmosfera terrestre. O vento continua a transportar moléculas de oxigênio através do espaço, e eventualmente elas alcançam a superfície da Lua e causam a ferrugem do minério de metal. A propósito, a cor vermelha característica de Marte foi criada por causa da ferrugem. Por muito tempo, houve uma atmosfera e água. Em combinação com o ferro em sua superfície, se desencadeou um longo processo de ferrugem, que dura desde os tempos antigos. Outra descoberta impressionante foi encontrada na superfície da Lua com um telescópio estratosférico. É uma aeronave que carrega um telescópio. O avião o eleva a uma altitude de 13 quilômetros, e isso permite que ele tenha uma qualidade de imagem comparável à dos telescópios espaciais. E com a ajuda de um observatório tão incomum, os cientistas foram capazes de encontrar água na superfície da Lua. Moléculas de água foram encontradas em uma das maiores crateras do lado visível do satélite. Mas o número de moléculas de água ainda é extremamente pequeno lá. O deserto do Saara tem cerca de 100 vezes mais água do que a superfície lunar. Houston, temos boas notícias. Um grupo de humanos selecionados está sendo entrevistado para embarcar nas primeiras férias comerciais ao espaço sideral. A agência espacial mandou uma pesquisa para ser respondida. Eles querem saber o que você levaria na mala nessa aventura espacial. Dependendo das suas respostas, você pode ser um dos escolhidos. Agora, que tal darmos uma olhada nessa lista juntos? Lápis. Acho que eu nunca teria pensado nisso, mas faz sentido. Diz a lenda que os Estados Unidos gastaram milhões de dólares tentando criar uma caneta que funcionasse no espaço. Como a falta de gravidade é um fator enorme, quero dizer, inevitável, da vida no espaço sideral, as canetas não funcionam. A tinta não fluirá para baixo como acontece aqui na Terra. Acontece que os lápis são suficientes. Dessa forma, você pode jogar quebra-cabeças de palavras com os outros turistas espaciais, ou até mesmo fazer alguns desenhos de sua aventura. Você nunca se esqueceria de levar uma escova de dentes, é claro. De acordo com astronautas veteranos, as escovas de dentes são muito simples, mas sua tecnologia é suficiente para o espaço. Se você apertar uma garrafa de água dentro de uma nave espacial, as moléculas de água flutuam em pequenas bolhas. Mas se molhar a escova de dente, ela naturalmente retém a água, mantendo-a úmida para receber o creme dental. Ah, e o que dizer sobre as meias? Que bom que você perguntou. Aqui vão 2 fatos. Primeiro, não há muita caminhada no espaço. As pessoas não tendem a tocar muito o chão lá em cima. E segundo, o espaço não é o melhor lugar para mostrar seu estilo de moda. Os astronautas tendem a usar roupas especiais enquanto estão lá fora, e isso não será diferente para você, que está de férias no espaço. Portanto, as meias manterão seus pés aquecidos e confortáveis, mas também mostrarão seu interesse em moda. Talvez um dia você use uma meia com uma cara sorridente, enquanto no outro dia você escolherá uma com o tema do Grinch. É claro que as meias são muito úteis a bordo de uma aeronave, pois permitem que você deslize pelas coisas com mais facilidade. Na próxima vez que eu for à loja de conveniência, lembrarei de comprar alguns lenços umedecidos para sua viagem espacial. Os viajantes espaciais experientes os adoram, e nem foi a NASA que os inventou, não é mesmo? Como a água é proibida dentro da nave espacial, a melhor opção são os lenços umedecidos.
Melhor ainda se forem perfumados. Os astronautas usam até mesmo diferentes tipos de lenços umedecidos. Eles compram os que desinfetam e os que usam em seus corpos. Apenas certifique-se de saber como diferenciá-los quando estiver lá em cima. Há um mito popular que diz que a NASA inventou o velcro. A verdade é que tendemos a pensar que tudo que é usado no espaço foi inventado pela NASA para um propósito muito inteligente e específico. Mas não foi assim. O velcro foi inventado por motivos terrenos na década de 1950 por uma empresa suíça e adotado pelos viajantes espaciais porque funciona como adereço antigravitacional. Ele não elimina a gravidade, é claro, mas você pode colar velcros nas coisas do dia a dia e depois pendurá-los no velcro preso às paredes da nave espacial. É um sistema muito inteligente, mas é melhor levar seu próprio par, certo? Se você estiver passando muito tempo no espaço sideral, fotografias de sua terra natal podem ser úteis, mas escolha bem as fotos. Como a espaçonave não é tão grande, o restante das pessoas a bordo saberá quais fotos você decidiu levar. É melhor manter aquele pôster do Harry Styles em seu quarto na Terra, ok? Leve apenas fotos reais de pessoas que você conhece e ama. Será que eu ouvi pizza? Uma grande parte das viagens e da exploração de novos lugares é poder provar diferentes sabores de comida. No espaço sideral isso é um pouco mais complicado, mas pelo menos você pode levar uma pizza. Bem, na verdade você teria que mandar entregá-la em uma nave cargueiro. Dessa forma, os ingredientes viriam frescos e prontos para comer. Não seria a primeira vez que as pessoas no espaço tentariam comer junk food da Terra. Alguns astronautas já comeram até crepes e cachorros quentes. Talvez a melhor parte dessa festa da pizza seja o fato de sua comida poder flutuar. Não é uma maneira super agradável de saborear algumas iguarias terrestres? Por mais que eu entenda seu desejo de levar um banheiro nessa viagem espacial, isso é praticamente impossível. Eu entendo, algumas pessoas são apegadas aos banheiros de suas casas, e um banheiro espacial está longe de ser a experiência ideal. Mas a NASA vem aprimorando seu sistema de banheiros, e ao longo dos anos ele é o melhor que já existiu, portanto é melhor enfrentar a realidade. Aqui está algo que eu também levaria, um laptop. Mas para que ele serviria no espaço sideral, você pode se perguntar. Aparentemente, a internet em toda a Estação Espacial Internacional. Portanto, mesmo que você não passe a maior parte da sua viagem ancorado, poderá assistir a Netflix nos dias que estiver lá. Pois é, a internet em toda a estação. Que loucura, não é? E por falar em lazer, adorei saber que você levaria um ioiô. Não tenho certeza de quão eficiente ele seria no espaço, já que não há gravidade para fazê-lo saltar para frente e para trás. Mas seria bom ver como o ioiô reage em um ambiente sem gravidade. Eu adoro quebra-cabeças. Com certeza isso também estaria em minha lista. Imagine tentar montar um quebra-cabeça que continua flutuando no ar. Talvez você tenha que criar um sistema para evitar que as peças separadas flutuem sem rumo pela espaçonave. Mas imagine que quando terminar o quebra-cabeça da tartaruga, ela parecerá estar nadando ao redor da nave. Você não pode colocar uma janela na mala, mas elas são uma parte importante da vida no espaço sideral. Vamos ter em mente algumas das regras da viagem. Cada viajante terá a oportunidade de fazer uma caminhada espacial durante seu tempo no espaço. Isso já é muito. Considere-se sortudo, pois alguns astronautas de elite só conseguem fazer uma caminhada espacial durante toda a sua carreira. Isso acontece porque as caminhadas espaciais são arriscadas e exigem muito treinamento. Mas você receberá seu treinamento quando estiver lá em cima. O problema é que, nos outros dias, você ficará preso dentro de uma lata flutuante. Portanto, as janelas serão de grande ajuda. Elas farão você lembrar de onde está e darão alguma perspectiva do espaço e da Terra. É claro que você deve levar sua câmera. De que outra forma poderá registrar essa experiência única na vida? Apenas certifique-se de que ela funcione dentro de uma aeronave ou na estação espacial e você estará pronto para ir. Café. Não se preocupe, você não precisa levar seu próprio café. Até recentemente, os astronautas dependiam exclusivamente de xícaras de café preparadas instantaneamente quando estavam no espaço. Mas a sua sorte é que os especialistas em café já resolveram esse problema. Hoje em dia, existe o ISS Espresso da International Space Station. A máquina em si é semelhante em tamanho a uma máquina de café expresso terrestre, mas para tomá-lo, os viajantes espaciais precisam usar uma xícara de café de gravidade zero e um canudo. Se você tentasse bebê-lo como de costume, o café quente não chegaria à sua boca. Em vez disso, ficaria colado no fundo da xícara. Olha, eu adoro essa invenção. Por último, mas não menos importante, por que não levar seu violão? Percebi que estava faltando um instrumento musical. Se fosse um voo convencional, talvez você tivesse que pagar a mais pela bagagem.
Mas como está tudo incluído, não seja tímido e leve seu violão. Astronautas como Chris Hadfield levam seus instrumentos musicais com eles quando estão no espaço. Ele até ficou famoso por sua versão de Boovy's Space Oddity de Boov, até o ponto em que o próprio Boov lhe disse que vivia a versão de Chris. Isso ajuda a passar o tempo, mas também é ótimo para socializar. Você consegue imaginar uma fogueira de mentira acontecendo no vazio do espaço? Eu consigo e parece muito legal. Bem, acho que você está pronto para começar. Ligarei pessoalmente para a NASA e pedirei que o escolham como um dos sortudos viajantes espaciais. Vejo você no espaço sideral, amigo. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. Ah, e já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral.
O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade. E também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Duas imagens estão mudando rapidamente diante de seus olhos. Nosso enorme planeta e um vazio escuro. A imagem da Terra está ficando menor a cada segundo. Você está voando da nave espacial para um vácuo sem fim e não sabe o que fazer em seguida. A Estação Espacial Internacional voa 250 milhas acima da superfície da Terra. Uma caminhada espacial é rotina para os astronautas que trabalham lá. Até hoje, os astronautas passaram mais de 11 mil horas no abismo. Felizmente, durante todo esse tempo, ninguém jamais voou para o espaço sideral sem voltar, como vimos nos filmes. Mas, infelizmente, os astronautas enfrentam outros perigos, não menos terríveis, durante as caminhadas espaciais. Um desses acidentes ocorreu em 1966. Eugene Cernan colocou um jetpack e foi ao espaço sideral para fazer alguns reparos. O jetpack, que ajuda o astronauta a controlar o voo em gravidade zero, esquentou muito. Eugene vestiu uma calça protetora especial feita de metal para se proteger desse calor.
A proteção da calça não funcionou quando ele foi para o espaço sideral. Em vez de direcionar o calor para longe de seu corpo, a calça começou a esquentar. O traje era pesado e desconfortável, como a armadura de um cavaleiro, esfregava sua pele e restringia seus movimentos. Trabalhar em gravidade zero é fisicamente muito difícil, mas Eugene também teve que lidar com o aquecimento de todo o seu traje naquele dia. Dentro do traje espacial, ele se sentia como se estivesse em um banho quente. As altas temperaturas e o trabalho árduo causaram um esforço excessivo, desidratação e grande perda de peso. Seu rosto estava suando e gotas de suor o cegavam. Durante essa caminhada espacial, o astronauta emagreceu cerca de 4,5 kg. Outros astronautas vieram em seu socorro e o levaram de volta à espaçonave. Para reduzir o superaquecimento, eles o borrifaram com água fria de uma mangueira. De certa forma, para sair em um espaço aberto infinitamente grande, um astronauta precisa vestir um traje semelhante a uma gaiola. Outro incidente perigoso ocorreu em 1973. 2 astronautas, Pete Conrad e Joe Carey, foram ao espaço sideral para consertar uma asa solar na Estação Espacial Skylab. A asa não girava e os astronautas tentaram movê-la manualmente. Usando a força, eles giraram a asa presa, mas ela os empurrou. O empurrão foi tão forte que jogou os 2 astronautas para o lado. Eles não tiveram tempo de se agarrar a uma superfície próxima e começaram a voar para o espaço sideral. Felizmente, havia cabos de segurança que não deixaram que os astronautas fossem embora para sempre. Ao agarrá-los, os astronautas retornaram à segurança. Em um traje espacial moderno comum, há mais de 10 camadas de proteção. Esse traje protege contra temperaturas extremas de frio e calor, é resistente a rasgos e não deixa vazar umidade do lado de fora. Essa proteção é necessária para evitar a despressurização. Se aparecer uma pequena passagem entre o seu corpo e o espaço, todo o oxigênio começará a sair do traje espacial. Quanto mais oxigênio o traje perder, mais vácuo ele terá. Isso leva a consequências terríveis, como sufocamento e aumento do volume corporal. Parece que você começa a inflar por dentro. Em 2007, Rick Mastracchio foi ao espaço sideral para fazer alguns reparos. Por algum motivo, havia um buraco em sua luva esquerda, próximo ao polegar. Ele estava na camada externa da luva, mas o pior é que o astronauta não havia notado o buraco. Ele continuou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas uma camada danificada poderia destruir a segunda poderia rasgar a terceira, e assim por diante, até que o vácuo atingisse a pele do astronauta. Rick deveria trabalhar 6 horas no espaço sideral, porém, durante a 4ª hora, ele percebeu os danos em seu traje espacial. O astronauta relatou o fato ao comando e recebeu uma ordem urgente para retornar à nave. Ele nunca descobriu como o buraco havia aparecido. Dentro da ISS, há muitos produtos químicos necessários para trabalhar no espaço. Por exemplo, a amônia tem a propriedade de congelar praticamente qualquer superfície. Essa geada química é usada para resfriar alguns componentes da estação durante o superaquecimento. O vazamento dessa substância na ISS é praticamente impossível. Foi exatamente isso que o astronauta Robert Corbin ouviu dos especialistas durante o treinamento antes de seu primeiro voo ao espaço. Mas esse acidente ocorreu com ele em sua primeira caminhada espacial em 2001. Robert estava trabalhando fora da estação espacial quando começou um vazamento de amônia. O líquido se espalhou por todo o seu traje espacial. Uma espessa camada de gelo cobriu rapidamente o vidro. Robert não viu nada. Ele temia ter quebrado alguma coisa, mas o acidente não foi culpa dele. As camadas protetoras do traje espacial não permitiram que Robert congelasse, mas a amônia restringiu muito seus movimentos. O principal problema era que ele não podia voltar para a nave. A amônia poderia entrar na estação, o que teria potencial para levar a uma emergência. Robert teve que ficar no espaço sideral por 1h30 e esperar que o vazamento terminasse. Depois disso, ele retornou à estação com sucesso. Para entender como é difícil trabalhar no espaço sideral, precisamos compreender o que é um traje espacial. Ele pesa 118 quilos, o que equivale a uma scooter. Você não sentirá seu peso em gravidade zero, mas ainda assim ele o fará suar. O astronauta Chris Hadfield o descreveu dizendo que todo movimento dentro do traje espacial encontra resistência. O traje arranha a pele, comprime os ossos e as articulações e força você a gastar o dobro de energia em movimentos simples. Nessas condições, você começa a suar e seus olhos ficam molhados. Essa umidade voa para dentro do capacete e o cega até evaporar, mas se houver muita umidade, ela pode ameaçar a vida de um astronauta.
Um caso assim aconteceu em 2013 com o astronauta Luca Parmitano. Ele foi ao espaço para medir algo fora da estação. Em determinado momento, sentiu que a parte de trás de sua cabeça estava molhada. Ele informou os outros sobre o fato e recebeu uma ordem para retornar à estação. Quando Luca estava voltando, ele teve que virar de cabeça para baixo. Assim que fez isso, a água jorrou em seu capacete. Ela cobriu a maior parte de seu rosto. Luca não conseguia ver nem ouvir. Ele tentou relatar o problema à base, mas a água cobriu sua boca. Felizmente, seus parceiros o resgataram e o ajudaram a retornar à estação. Quando abriram o capacete, quase meio galão de água foi derramado. Os cabos dos astronautas são algumas das defesas mais confiáveis contra a flutuação no espaço. Mas e se um deles se romper devido a um forte empurrão ou porque o astronauta não o fixou bem? Para proteção adicional, há uma mochila chamada Safer. É como um jetpack. Ela libera gás de pequenos tubos e muda a direção do seu voo. Se você estiver girando no espaço, a Safer para e alinha seus movimentos. Você pode assumir o controle manual e voar usando um joystick especial. A Safer foi usada pela primeira vez em 1994, mas antes que os engenheiros a criassem, havia a MMU, Man Maneuvering Unit, Unidade de Manobra Tripulada. Em 1984, o astronauta Bruce McCandless a utilizou pela primeira vez. Você deve ter visto essa famosa foto em que ele flutua no espaço sideral sem um cabo. O problema era que Bruce era o primeiro testador de um jetpack desse tipo. Ele não tinha 100% de certeza de que funcionaria. Ele foi para o espaço sideral e soltou o cabo de si mesmo. Não havia mais nada que o impedisse de voar para o abismo escuro infinito, e sua equipe não conseguiria salvá-lo. Imagine como deve ter sido assustador. Felizmente, o jetpack funcionou. Entretanto, depois de 3 missões, a NASA decidiu parar de usar o MMU, pois não era seguro. Depois disso, os engenheiros inventaram a Safer. Jetpacks e cabos são sistemas de segurança confiáveis, mas a melhor proteção para um astronauta no espaço são suas habilidades. Cada astronauta tem 6 anos de educação superior e vários outros anos de treinamento. Eles passam muitas horas treinando em realidade virtual com simulação de caminhada espacial. Eles treinam o corpo, a resistência e a mente, pois o principal em uma situação perigosa no espaço é não entrar em pânico e manter a calma. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr.
E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente, pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície e então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo.
um buraco negro. Esse som foi registrado pelo telescópio espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes.